Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui no canal AUP Enfermagem. O tema da nossa aula de hoje é sobre distúrbio do volume de líquido. Continuando a aula sobre distúrbio do volume de líquido, nós vamos abordar aqui sobre a hipernatremia, que nós chamamos de excesso de sódio. Essa é a nossa sétima aula. Então, o que nós vamos abordar sobre hipernatremia? Vamos abordar aqui sobre a definição da hipernatremia, para você conhecer melhor sobre a hipernatremia, saber também os valores dela e o conceito, como que o conceito se constrói, esse conceito aí de hipernatremia. E também vamos abordar aqui sobre a fisiopatologia da hipernatremia. Como a hipernatremia acontece, vai ser muito importante para o seu conhecimento, principalmente se você é um aluno aplicado da área de enfermagem ou quer fazer concurso e compreender melhor sobre esse assunto que nós chamamos de hipernatremia. E se você está chegando agora nesse canal, dê um like, inscreva-se e compartilhe nosso vídeo na rede social. Inicialmente nós vamos abordar aqui sobre a definição da hipernatremia ou do excesso de sódio. O que é a hipernatremia? É o nível sérico de sódio maior que 145 miliequivalente ou 145 milimol por litro. Pode ser causado por um ganho de sódio superior ao de água ou por uma perda de água superior ao de sódio. Bem, a gente tem que interpretar, tem que procurar entender entre linhas a definição de hipernatremia, que não é apenas simplesmente os valores de sódio que estão acima dos valores normais, que é 145. Nós temos que compreender melhor esse conceito, essa definição. Então, tá certo. Aqui no conceito vem definindo que o sódio, no caso da hipernatremia, está acima dos valores aqui normais, que vão até 145. Uma hipernatremia, para ser considerada, o valor de sódio chega acima de 145 ou o valor está maior que 145. Mas observe muito bem que no conceito também vem dizendo que a hipernatremia pode ser causada por um ganho de sódio superior ao de água, ou seja, vai haver um ganho de sódio no organismo superior ao de água. Como que isso daí pode acontecer? Em um caso de intermação, no caso, pode perder sódio e água, mas nessa proporção de perda de sódio ou água, o paciente ou a vítima vai perder mais água que sódio. Consequentemente, o sódio vai ficar mais concentrado, tá? Nesse caso aí vai acontecer uma hipernatremia. E outras causas também, como no caso de uma diarreia, perda de sódio e água, mas na proporção entre perda de sódio e água, vai se perder mais água e vai ficar retido mais sódio, vai aumentando gradativamente. Ao longo que a doença vai evoluindo, vai perdendo muito sódio e muita água, mas só que nessa proporção se perde muito mais líquido do que sódio, tá certo? Outro ponto fundamental a gente discutir na definição aqui, que a hipernatremia pode ser causada também pela perda de água superior ao de sódio, como nesse caso que eu acabei de falar para vocês, tá? Que no vômito, por exemplo, se perde líquido e sódio, mas não se perde na mesma proporção, tá? Se perde de uma maneira diferente, sempre vai perder mais líquido do que sódio. Então, a gente concluiu aqui a definição de hipernatremia nesse caso, tá certo? Que é o excesso de sódio. Quando a hipernatremia acontece, a hipernatremia vai acontecer no organismo na seguinte situação: quando o volume hídrico normal do paciente estiver normal, tá? Poxa, mas como que vai acontecer então se o volume hídrico do paciente estiver normal no organismo? Sim, mas só que eles vão estar desproporcional entre o espaço intracelular e extracelular, nesse caso. E outra situação que pode vir causar a hipernatremia é no caso do déficit do volume de líquido. Como eu expliquei anteriormente, quando acontece um déficit do volume de líquido, uma perda de líquido, que o paciente está perdendo também sódio no organismo, nessa proporção de perda de sódio e líquido, sempre o paciente vai perder mais líquido do que sódio. Consequentemente, ao longo da evolução da doença, o sódio vai se mantendo gradativamente no organismo e vai perdendo o líquido, tá certo? Então, consequentemente, o paciente pode vir a desenvolver aí hipernatremia nesse caso. O excesso do volume de líquido também pode vir causar a hipernatremia, como no caso o paciente que retém sódio vai reter também líquido, ou seja,
a consequência de ele estar retendo o líquido é consequência também de o paciente já estar desenvolvendo aí uma hipernatremia. Então nós discutimos aqui ponto a ponto aqui sobre a definição do excesso de sódio no organismo. Para apimentar ainda mais nossa discussão sobre hipernatremia, eu coloquei aqui um esquema perda hídrica versus o excesso de sódio. Observe muito bem que o mecanismo de perda hídrica e excesso de sódio são extremamente diferentes. Vamos discutir cada um separadamente. No caso da perda hídrica, vai acontecer que o paciente perde mais água que sódio. Observe muito bem que na perda hídrica o paciente vai perder mais água que sódio. Isso vai causar um déficit do volume de líquido tanto no espaço extracelular quanto no espaço intracelular. Opa, como que então a perda hídrica vai causar assim um déficit do volume de líquido tanto no espaço extracelular quanto no espaço intracelular? Observe muito bem que quando o paciente ele perde líquido, quando há perda hídrica, o paciente perde tanto água quanto sódio. Observe muito bem que no momento que esse paciente está perdendo água e sódio, existe uma perda maior de água do organismo e uma perda menor de sódio. Então existe aí uma perda desproporcional, tá certo? Ao longo da evolução de uma patologia, de uma doença de perda de volume de líquido, esse paciente vai perdendo líquido, mas não perde sódio na mesma proporção, na mesma velocidade. Esse sódio que não é perdido, ele fica retido no organismo, tá certo? E consequentemente esse sódio vai ficando com valores desproporcional ao de líquido do organismo, ou seja, vai ficando mais concentrado no organismo. Nesse caso, o sódio vai ficar mais concentrado no espaço extracelular. Consequentemente, esse sódio que está concentrado no espaço extracelular, ele vai criar um fenômeno. Esse sódio que está no espaço extracelular, ele vai criar um fenômeno onde o líquido que está no meio intracelular, ele vem para o espaço extracelular. Consequentemente, o líquido vai se mover do espaço intracelular para o espaço extracelular e vai aumentar o volume de líquido aqui, consequentemente, no espaço extracelular. Então, nesse caso, aconteceu também um déficit do volume de líquido no espaço intracelular e também no espaço extracelular. Mas observe muito bem que o volume de líquido, inicialmente, ele é perdido aqui no espaço extracelular e depois perdido no espaço intracelular, tá certo? Então vocês compreenderam, nesse caso aqui, a perda hídrica, tá? Eu espero ter passado esse conteúdo, esse conhecimento para vocês, tá certo? Agora vamos para o excesso de sódio, que é outro fenômeno aqui, tá? Que vai causar aqui a hipernatremia ou excesso de sódio. No caso do excesso de sódio, o paciente vai ingerir, aquele paciente que está saudável ainda, que nesse caso vai aumentar a ingestão de sódio através de alimentos ou líquidos, ou retém assim mais sódio que água. Então isso vai causar assim consequentemente aqui o excesso de sódio, porque o paciente está aumentando a ingestão de sódio ou esse sódio está sendo retido no organismo. Quando tu retém sódio no organismo, tu vai reter também água. Então eu expliquei aqui para vocês como acontece a perda hídrica e também como acontece o excesso de sódio no organismo, tá certo? Espero ter ajudado assim na compreensão da definição aqui de hipernatremia. Outro ponto fundamental que devemos compreender sobre a hipernatremia ou excesso de sódio é a sua fisiopatologia. Uma vez que a gente compreende a fisiopatologia da hipernatremia, a gente consegue compreender melhor o que está acontecendo no organismo desse paciente. Então, a fisiopatologia da hipernatremia, ela se refere às causas comuns e às causas incomuns. Inicialmente, nós vamos abordar aqui as causas comuns da hipernatremia. No caso, uma das causas comuns da hipernatremia é a privação de líquido em pacientes inconscientes que não podem perceber a sua sede ou não respondem. Quais são esses pacientes inconscientes? São pacientes que muitas vezes estão em estágio
vamos dizer aí, paciente em coma, paciente inconsciente, paciente doente que tem algum tipo de doença mental, nesse caso, não consegue assim perceber a sua sede e não responde a essa sede. Ou seja, quando uma pessoa normal está com sede, o que ela vai realizar? Aumentar a ingestão de líquido, tá certo? Vai tomar um copo de água, ou 2 copos de água, tá certo? Vai aumentar a sua ingestão de líquido. Então, essa daqui é uma das causas, a primeira causa comum, paciente inconsciente que não percebe assim sua sede e não responde sua sede. Outra causa comum são pacientes mais afetados, como no caso, pacientes idosos, jovens e aqueles com comprometimento cognitivo. No caso do paciente idoso, de acordo com o processo do envelhecimento, a sua percepção, sua capacidade de perceber a diminuição da ingestão de água, ela é diminuída nesse caso. Tem alguns neuroreceptores no sistema cardiovascular que detectam a necessidade de aumentar a ingestão de líquido. Nesse caso do idoso está diminuída. No caso também de jovens e aqueles com comprometimento cognitivo. Paciente com comprometimento cognitivo, com algum tipo de doença mental, ele não consegue perceber sua sede. Consequentemente, vai diminuir a ingestão de líquido também. É muito interessante que no idoso, que de repente o idoso pode vir apresentar algum tipo de distúrbio neurológico aí, consequência da hiponatremia, em consequência da hipernatremia. Só corrigindo aqui, pessoal. Então, outra causa comum também é a administração de alimentações enterais hipertônicas sem suplemento de água adequado. Por exemplo, nesse caso aqui, a alimentação enteral que é administrado nesse caso é uma alimentação hipertônica. No caso, uma das orientações de enfermagem aqui, se tem uma alimentação enteral hipertônica, tem que aumentar também a ingestão de líquido, a reposição de água, tá certo? Porque apresenta uma hipertonia essa alimentação. Outra causa comum também aqui da hipernatremia é o diabetes insípido. No caso do diabetes insípido, ele causa um dos sintomas, como no caso o paciente sente muita sede nesse caso. Mas tem uma causa fisiológica que acontece no diabetes insípido, onde os valores de glicose no organismo ficam acima dos valores normais. Em consequência desses valores de glicose no organismo que estão acima desses valores normais, por exemplo, 120, 130, 150, valores bem acima dos valores normais, eu estou dando exemplo aqui para vocês. O que o organismo vai lançar mão? O organismo vai aumentar o fluxo urinário. Nesse caso, aumenta o filtrado através do rins, aumentando assim o volume urinário, tentando assim diminuir ou dissipar ou colocar para fora aquela grande quantidade de glicose que tem na circulação. E, em consequência desse mecanismo, tentando realizar esse mecanismo de diminuir essa quantidade de glicose no organismo, vai aumentar também o volume urinário. Quando aumenta o volume urinário, vai perder grande quantidade de líquido, vai perder também grande quantidade de sódio. Como nós sabemos, quando tu perde líquido e perde sódio, perde em proporção diferente, vai perder mais líquido e vai reter um pouco mais de sódio. É uma perda desproporcional. Consequentemente, esse paciente pode vir a desenvolver hipernatremia ou excesso de sódio. Espero ter aí esclarecido muito bem as causas comuns da hipernatremia. Agora vamos para as causas incomuns da hipernatremia. As causas incomuns da hipernatremia pode ser intermação. O que é intermação? É quando o paciente apresenta febre com valores de 40 graus Celsius. Nesse caso, ele vai perder bastante líquido esse paciente. Se a enfermeira ou o enfermeiro, a equipe de enfermagem não se atentar para reposição de líquido, esse paciente pode vir a desenvolver aí hipernatremia, que é o excesso de sódio. Pode chegar aí essa concentração com valor de sódio até de 500 miliequivalentes por litro. Só esclarecendo aqui nessa situação, no momento que ele está perdendo líquido, ele está perdendo sódio também, tá certo? Através da intermação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que explicar para vocês e repetir para vocês que nós perdemos líquidos e sódios em proporções diferentes. Quando perdemos líquido e sódio, nós perdemos mais líquido que sódio. Consequentemente, ao longo da evolução dessa intermação, vai retendo um pouco mais, vai ficando um pouco mais de sódio, vai perdendo muito líquido. Consequentemente,
os valores de sódio vão ficar acima dos valores normais, vão ficar bem altos, tá certo? Então, muito cuidado aí que o paciente, como a literatura bem diz, pode vir causar assim um quase afogamento em água salgada, tá certo? Outra causa menos comum que causa assim a hipernatremia é o funcionamento deficiente do sistema de hemodiálise ou diálise peritoneal. Nesse caso, quando não se conecta de uma maneira adequada o sistema de hemodiálise ou quando não se realiza uma diálise peritoneal de uma maneira adequada, correta, obedecendo a técnica, o paciente pode vir a desenvolver aí a hipernatremia, ou seja, vai retirar mais líquido e vai reter um pouco mais de sódio, tá certo? Outra causa menos comum é a administração por via intravenosa de soro fisiológico hipertônico, ou seja, a administração de cloreto de sódio hipertônico, são cloreto de sódio de 21%, de 25%, 27%, 30%, são soluções aí hipertônicas. Quando a administração em excesso dessas soluções aí pode vir causar aí a hipernatremia, então isso daí é caracterizado como causas menos comuns da hipernatremia. Outra causa aí menos comuns que pode vir causar a hipernatremia é o uso excessivo também de bicarbonato de sódio, por causa que vai aumentar a ingestão aqui por via de administração de bicarbonato de sódio, consequentemente vai aumentar também a concentração de sódio sérico no organismo do paciente. Eu espero que vocês tenham compreendido essa outra parte sobre as causas menos comuns que causam a hipernatremia. É importante você conhecer a fisiopatologia. Uma vez que você conhece bem essa fisiopatologia, você consegue assim raciocinar em cima do que está acontecendo com o paciente quando ele está retendo sódio nesse caso. Você conhece todo o mecanismo que pode vir causar a hipernatremia. E se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho ali embaixo onde está escrito inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Assim você vai estar ajudando esse canal a crescer a cada vez mais e levar conteúdo importante para o seu conhecimento. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.